Jesus a todos vocês, irmãos e irmãs. Graças a Deus pela bondade dele, pelo amor dele, que nos faz louvar, reconhecendo a sua criação e a sua salvação. Vamos agora passar para a exposição do Evangelho. Peço só que a Graziela coloque na tela apenas um versículo, João 5, versículo 6. João 5, versículo 6. Vamos fazer uma exposição complementar à primeira pregação do primeiro sábado deste mês, e que tinha como tema depressão é falta de fé, e hoje é os níveis e a cura da depressão. João 5,6 diz: Jesus Jesus vê a situação, viu uma pessoa deitada, entregue, e Jesus sabe, ele sabe, sabendo. Olha o que ele sabe. Ele conhece toda a biografia, todos os anos que aquele homem tinha ali, sabia que ele estava daquele jeito há muito tempo. Disse-lhe: queres ficar são? É uma pergunta, não é ainda ação definitiva. Já é uma ação de Jesus, mas uma ação para a pessoa. Antes de fazer ação poderosa, ele faz essa ação que precisa ter uma reação antes de ele agir definitivamente. É um processo, precisa ser entendido espiritualmente, principalmente nas doenças profundas da alma. Tem que ter sabedoria para viver, irmãos, e a sabedoria da sabedoria é o Evangelho de Jesus. Amém? Senhor, nos abençoe, porque pecadores todos somos enfermos, cheios de desordens, desajustes. Precisamos ser arrumados, consertados, ajustados, porque o pecado desajustou, e é o Evangelho que ajusta, é Jesus que ajusta. Foi para isso que ele veio. Que essa pregação contribua para esse processo, principalmente os irmãos que são deprimidos, que sofrem muito com a alma deprimida. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Podem sentar, irmãos. Vamos lá, os níveis e a cura da depressão. Evidentemente que quem me ouvir de uma forma seca, direta, eu colocar um tema desse, parece uma irresponsabilidade, porque se você for em qualquer literatura científica, nenhum profissional sério, seja psicanalista, psiquiatra, psicólogo, vai dizer que tem cura para depressão. Pelo contrário, a afirmação é que não tem cura. Mas mesmo assim, tenham paciência comigo. O tema é esse mesmo: os níveis e a cura da depressão. Como eu disse, a depressão que nós pregamos no primeiro sermão, tentando provar na Bíblia que não tem nada a ver com falta de fé. Então, você que é crente, você que é de Jesus e tem depressão, e sofre muito com ela, não ponha mais uma carga na sua alma, que você não merece isso. Então não tem problema de fé e nem falta de comunhão com Deus. Tanto é que você está aqui, você serve a Deus, mas geme, tá? Nós mostramos lá naquela mensagem que a Bíblia está cheia de pessoas que são consideradas salvas, garantidas, inclusive com títulos de heróis da fé, todas deprimidas. Abraão, Isaac, Elias, Moisés, Davi, Paulo, todos em profundos processos e períodos deprimidos, todos conversando com Deus, todos sendo usados por Deus, todos terminaram a carreira, guardaram a fé, heróis da fé. Então isso não é um assunto para a gente não discutir mais, senão a missão demora a ser feita, a ser compreendida. Deus usa deprimidos, amém? E usa em grande poder, amém? É só ler a Bíblia, está lá. E hoje nós vamos dar uma olhada sobre esses níveis. Claro que existem centenas, eu escolhi apenas 4 dos que eu li, são os que mais as pessoas são acometidas, são os que mais agravam e tiram a qualidade de vida da pessoa e a vontade de viver, sugam as energias das pessoas. E principalmente tem um que eu queria muito que os homens prestassem atenção, porque tem a ver com vossas esposas, vossas filhas. É uma depressão exclusiva das mulheres, que nós homens não entendemos e colocamos uma carga muito pesada em cima delas. E quem é crente em Jesus não pode fazer isso. Jesus também liberta da ignorância. E
nós vamos ver aqui que é uma impossibilidade para a ciência a cura da depressão. Vamos ver a primeira das 4 que eu escolhi para chama depressão orgânica ou na neural, que ela ataca os nossos neurônios e que eles é que transmitem as informações para o nosso corpo. Eles que são hiperinteligentes, os nossos neurônios, e eles que fazem o nosso corpo funcionar. Eles comandam. Chama tecnicamente neurotransmissores. Eles pegam toda a química perfeita que Deus criou, porque eles funcionam à base de química. É como você comprar um carro e não colocar o gasóleo, a gasolina ou o álcool, o combustível. Ele não vai funcionar. Os nossos neurônios são uma criação magnífica de Deus, mas eles precisam de química, de combustível para poder funcionar. Quando eles têm, a química está boa, eles funcionam de uma forma perfeita. Você levanta cedo, você tem sonhos, você trabalha, você vira um trator. Ninguém segura você. Você conquista vitórias, você planeja, você segue os passos, as estratégias. Você é um sucesso. Então, esses neurotransmissores, eles são alimentados por químicas que Deus criou. E para que eles funcionem, eles precisam exatamente ter esse combustível na quantidade e na qualidade adequada. Senão, de fato, eles começam a dar curtos-circuitos e vão mandar respostas totalmente opostas para as outras partes do teu corpo, que são importantes para você ser feliz e ser produtiva. E, portanto, vai ficar desordenado. E você não vai entender o que está acontecendo com você. E se quem está do teu lado é ignorante no assunto, vai colocar uma carga ainda mais pesada para cima de você. Te julgar, te rotular. Isso vai prejudicar a missão, não só na sua casa, mas aqui na igreja. No reino de Deus é prejudicado. Porque uma pessoa que era tão produtiva, de repente deixa de ser, e ninguém está entendendo nada, ainda está sendo culpada a pessoa. É tudo que Satanás quer. Então, essa depressão orgânica nos neurônios, que prejudica as transmissões dos comandos para o meu pé funcionar bem, para o meu fígado funcionar bem, para minhas mãos funcionarem bem, para o meu corpo ter a sua funcionalidade correta, não tem nada a ver essa depressão com vontade, com decisão das pessoas. Eu quero ser triste. Não, eu sou mesmo deprê. Não, eu gosto mesmo de ficar escondido mesmo, eu me tranco. É uma opção de vida minha. Tem nada a ver com decisão, em a pessoa querer. Não está no campo da vontade, está no campo do organismo. É orgânico, é químico. É uma peça que Deus criou que não está recebendo o combustível adequado e, portanto, ela está disfuncional. Porque Deus criou assim, Ele que nos criou, amém? Então, esses cientistas que estudam a nossa psique e, portanto, as consequências das patologias que esse defeito orgânico causa na nossa alma, nos tornando disfuncionais, nos entristecendo, porque nós nos auto-percebemos que não estamos sendo mais aquela pessoa que éramos. E começamos a nos decepcionar conosco mesmos. Ficarmos satisfeitos, e tem níveis de insatisfação que a pessoa passa a se julgar mesmo, até se condenar e ser extremamente severa consigo, causando ainda mais danos a si próprio. Vejam que não é uma coisa simples. Esses cientistas explicam que essa desregulação nesses neurotransmissores afeta toda a nossa funcionalidade. Acredite nisso. Porque se esse mal, espero que não, se você nunca teve, agradeça a Deus. Mas se acontecer com você, é preciso que você saiba isso. Está havendo uma desregulação nos seus neurônios. E as ordens estão ao contrário. Estão trocadas. Quando Deus nos fez, nada disso existia. Vamos lá, todo mundo que é bom de Bíblia aí. Quem foi que deixou os nossos neurônios à mercê dessa grande confusão, dessa grande debilidade? O que foi que aconteceu com o ser humano num grande evento? Pecado. Ele desordenou toda a nossa funcionalidade.
Portanto, é muito fácil nós sermos atacados pelas circunstâncias que afetam, que desregulam, que diminuem as químicas e, portanto, tornam quase que inútil, dependendo do nível da afetação, por algum período, se aquilo não for tratado, voltar a funcionar tão cedo. A pessoa vai gemer muito e por muito tempo. Então o pecado afetou negativamente nossa mente, nossos sentimentos, nossa alma, nosso coração, nosso corpo, tudo ficou desordenado, desregulado. A rigor, o ser humano, a humanidade, é uma criação desajustada, desordenada, desregulada. Não é uma pessoa que possa dizer, como diz a Bíblia, não tenho pecado. Então, se todos têm pecados, todos são desregulados, todos são destemperados, todos precisam de ajuste. Portanto, ninguém pode sentar numa cadeira e achar-se sem essa necessidade. Quando eu vejo uma pessoa com depressão, eu já fico na minha, porque eu sei que eu sou desregulado. Em alguma área da minha vida eu sou, e eu preciso ser regulado, preciso ser ajustado. Essas substâncias químicas criadas por Deus são a matéria-prima desses nossos neurônios. Eu vou citar pelo menos as principais aqui. Repita comigo: serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato. Esses nomes foram os homens que deram, os cientistas, mas foi Deus que criou a química. Todas elas você tem. E quem está com depressão está com muito menos dessas químicas e não está alimentando direito os neurônios, por isso não está funcionando direito. Teus pensamentos, teus desejos, tuas decisões, tua gana, tua garra diminuiu bem. Sua produção abaixou bastante. Tem gente que vem à igreja arrastado, irmãos. Tem gente que vai ao trabalho arrastado. Tem gente que prefere colocar coberta em cima da cabeça e não levantar mais. E aí tem gente que brinca com isso ainda, fazendo piadinha, julgando a pessoa. E às vezes coloca Deus no meio, coloca a fé no meio. A depressão, então, é essa escassez, essa primeira depressão. A escassez da química que vocês citaram nos meus neurônios. Segundo aqui que eu quero mencionar é a hormonal, que é aí que eu pedi para os homens prestarem atenção, porque essa é uma depressão exclusiva, infelizmente, das mulheres, por causa da natureza dessa depressão, né? São depressões que são causadas por algumas circunstâncias da vida da mulher e que nós homens, principalmente nós casados, ou então você que é filho, não tem seu pai porque morreu ou porque deixou você, mas você tem sua mãe com você. Seja você filho homem ou filha mulher, se a sua mãe tiver esse problema de depressão e for esse tipo de depressão hormonal, precisa compreender o que está acontecendo com a mamãe. E mamãe precisa também compreender. Mas se for casada, o homem, o marido, precisa muito compreender isso. Porque a ajuda do marido nessa hora é fundamental, porque esse tipo de depressão tem a ver com o marido, porque ele, como homem, marido dela, ele precisa dela, não apenas para se relacionar intimamente, mas ele precisa dela para outras tarefas que ele sabe que é ela que faz ali no núcleo familiar. Mas ela não está em condição agora. Mas nem ela às vezes não sabe, nem ele sabe o que está acontecendo. Mas a ciência e a Bíblia ensina para nós o que está acontecendo. E portanto a gente pode saber. Tem dois hormônios das mulheres. Vamos ver as mulheres. Mulheres, quais são os dois hormônios principais que afetam a depressão da mulher? Quem sabe aí? Estrogênio e progesterona. Muito bem. Quem foi que criou isso aí? Deus colocou em vocês, mulheres, isso aí, para que vocês possam ser mãe. Não estou dizendo que é por meio desses dois hormônios que você é mãe, mas sem esses dois hormônios não tem como. A relação dele com a maternidade é muito profunda, é muito grande. Então ele influencia, esses dois hormônios, eles são os principais influenciadores do humor da mulher. Se o homem não entender isso,
cara fica maluco dentro de casa, e é por isso que a maioria dos homens deixa as mulheres e pega outro que vai ter o mesmo problema lá, ele vai se lascar. Não tem pra onde correr. Entendeu? E os níveis hormonais sofrem modificações durante processos como a menstruação da mulher. Vai alterar esses hormônios aqui. Portanto, eles vão estar disfuncionais. Quando ela está menstruada, esses dois hormônios que geram alegria para ela ser uma mulher bacana, já era. Quando você chega lá, está um negócio totalmente diferente daquela mulher que tu conhece. E tem homens que não compreendem isso, e aí causa mais dano ao ambiente familiar. E ela fica triste porque ela não se sente compreendida. E nós, homens, no nosso machismo, desculpa aí a palavra, achamos que isso é frescura. Hoje eu tenho que falar assim bem aberto, senão a gente não consegue alcançar o negócio. Fica uma enrolação muito grande, eu já não tenho mais muita paciência não. Mas não é, que elas estão totalmente alteradas. A menstruação altera, o período pós-parto altera e a menopausa altera. Esses 3 acontecimentos na vida da mulher alteram esses hormônios que são a causa da alegria dela, ela não está mais alegre. Nem adianta, Mateus, já vai aprendendo, entendeu? Antes que a Catarina, né, nasça, é melhor para vocês. Então, além disso, grande parte dos métodos, atenção homens, ó, porque a gente pensa que isso é coisa dela, tá bom, a gente comprou, passou na farmácia e deixou lá, o danado do contraceptivo lá. Ora, todos eles são feitos à base de hormônios. Ah, senão eu não quero que a minha mulher não quer ter filho. Pode ver, a maioria dos homens, elas têm quando a gente quer. Claro, com exceção, não, eu votei e acabou. E pega uma pressa no cabra e pega na cara dele o exame. Ele tem que engolir. Mas na maioria das vezes, elas fazem as nossas vontades, os nossos desejos, engravidam quando a gente quer. Mas enquanto ela não engravida, para ela não engravidar, para poder se divertirem antes, o que é que o marido concorda que ela tenha que tomar e injetar dentro dela? Tome hormônio, meu irmão. Tome hormônio, tome hormônio, tome hormônio. Não é o homem que toma contraceptivo. E todo mundo sabe, qualquer pessoa que lê e se informa, que eles causam depressão. Ela cai um pouco o seu humor, a sua alegria. Ela é afetada. Entendeu? Se torna um pouquinho menos produtiva. É um problema. E ela tem que aguentar isso todo tempo, conforme for contraceptivo, ela tem que tomar semanalmente, por dia, aquele negócio dentro dela. E o homem se divertindo. E, além disso tudo, né, os distúrbios da tireoide, como o hiper e o hipotireoidismo, afetam a produção de hormônio também na mulher. Conheci uma irmã numa viagem que fiz aqui na Europa agora, ela estava me contando na frente do marido dela, aqui na Alemanha. Se você olha aquela mulher, você julga a mulher com os preconceitos que tem. Ela está bastante com sobrepeso. Ninguém contrataria ela para fazer uma propaganda de um produto. Mas quando você olha e tem um pouquinho de informação, bastam as 2 frases, ela ganha confiança em você e ela diz: pastor, eu tenho tireoide. Eu estou lutando ferozmente. Ela vai precisar fazer um tratamento muito severo. Pense num negócio desse. Então, apesar de a maternidade, quer ver para os homens a pergunta? Primeira vez que a tua mulher, você que é pai, disse para você: estou grávida. Qual foi o sentimento que você teve? Alegria. Não é Diacono? Alegria. A maternidade é ou não é uma bênção de Deus, irmãos? É. Mas o que pode acontecer depois do parto? Naquilo que é uma das coisas mais abençoadas de Deus debaixo do sol para os seres humanos, que é a gente ter um bebê. Mas esse processo é tão poderoso dentro do corpo de uma mulher, tão surreal, tão, vamos dizer assim, anormal, com quanto seja normal, que elas foram projetadas para isso, para ter essa alteração química impressionante, essa revolução biológica. Mas isso depois que o neném sai, meu amigo, o que vocês esperariam?
Só elas podem ter um outro ser humano dentro. Morram de inveja, homens. Ou de alívio, né? Então, depois que sai o bebê e causa felicidade na família, o que vocês esperam que o corpo reaja? Assim, ele aplaudindo? Não. Ele vai ter que agora assimilar a ausência daquele ser que ele próprio gestou e criou. Pensa na grandeza do negócio desse. Então, esses dois hormônios, eles causam todos esses processos, nesses eventos todos da vida da mulher, que nós homens não sofremos, a não ser o impacto, porque nós estamos com a nossa esposa ali, nós amamos, e nós somos então afetados de alguma forma, mas não tanto quanto ela, né? Não se comparem, homens, não cometam esse erro. A depressão, a terceira depressão, a orgânica congênita, que é das crianças. Vocês sabem que tem criança que já nasce com depressão. O principal motivo é a herança genética. E você só vai perceber se tiver ajuda de profissional, ou então você ser uma pessoa bem informada, sensível, que tenha muito amor no coração para com seus filhos ou filhas. Porque senão você vai pensar que ela é irritada, que a criança é desajustada, é rebelde, é traquina, é desobediente, sempre. Uma outra forma é os desajustes familiares também, que causam na criança, desde pequenininha, danos terríveis de desajuste. E ela absorve, além da depressão genética, ela absorve do ambiente social em que ela vive. Então, até criança tem depressão. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, mas muitos com 9, 10, eles se despedem dessa vida. É um drama para a família. Quem for ler isso, tem que ter estrutura para ler. Eu leio porque eu preciso pregar, não tenho prazer em ler isso. Mas eu também não fujo das coisas que acontecem no planeta Terra. Eu leio, eu atendo. Já cheguei em casa nesse mundo que Deus nos criou, em que eu chorei porque eu já cheguei atrasado. Crianças. Mas a gente pega a ideia da depressão e brinca, faz piada, rotula as pessoas. É um negócio muito sério. A última que eu quero mostrar aqui eu acho que é uma das mais complexas. Acho não, na minha humilde opinião, que é a depressão por falta de significado, sem diminuir as 3 anteriores. Mas essa é difícil eu concordo, da gente entender e até como cristão aceitar. E essa é a que mais machuca pelas pessoas que têm essa depressão que eu converso. Porque eu pergunto, o que mais irrita vocês quando eu venho aqui, eu com um irmão querendo o seu bem, vem orar na sua casa? Mas assim, é quando eles dizem assim, mas por que você está triste assim? Você não tem motivo para estar triste. E isso é o chato mesmo, porque a própria pessoa sabe que não tem motivo, mas está deprimida e está triste e não sabe por quê. Quando você sabe por quê, poxa, você chora, mas chora consciente. Você põe o cobertor na cabeça, mas consciente. Mas quando você não entende o motivo e não sabe o motivo, mas está lá o negócio reinando em você. Essa é a mais fácil de ser julgada, rotulada. Essa daí. A falta de significado são pressões que rompem da nossa alma por falta de significado, gente. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de carro, não é por falta de esposo ou de esposa, não é por falta de uma boa comida, por falta de... Não é nada disso. A pessoa tem isso. Mas é impressionante. Por falta de sentido para a vida, as pessoas se deprimem. Me digam se eu estou falando bobagem. Por exemplo, vocês conhecem pessoas que têm emprego, é formado e tudo, e está trancado dentro de um quarto? Conhece ou não conhece? Porque para essa pessoa não adianta você julgar. Ela não consegue perceber para que ela existe. Por que eu estou aqui? Afinal de contas, para que se Deus existe, Ele me criou? Qual a razão de ser disso aqui? Ela não acha sabor em nada. Ela foi afetada, não sabe por quê. São coisas muito sutis e muito profundas que só quem passa poderá explicar para a gente, se a gente tiver paciência para ouvir a pessoa. Então, por uma série de razões que a cercam,
fazem parte da sua existência, a pessoa não consegue compreender esse objetivo da sua existência. Eu escrevi uma frase aqui que eu ouvi de uma pessoa deprimida por falta de significado. Abre aspas. Eu não tenho motivos para estar deprimido, porque eu estou cheio de sentido para a vida. Essa aqui é o contrário, eu achei muito interessante. Ela sabia o que fazer, tinha objetivos, tinha todos os meios para processar os objetivos na vida, não lhe faltava nada, mas ela disse que ela estava depressiva, cheia de sentido. E de fato, tomando remédio, essa é a mais fácil na linha do tempo da gente rotular. Vai criar vergonha, mulher. Cria vergonha, moleque. Levanta, vai trabalhar. Pronto. Mas a pessoa não consegue. Ela tem trabalho, ela tem emprego, ela tem curso, o currículo dela é bom. Está tudo funcionando direitinho. Tenho sentido na vida, tenho objetivo, sei porque eu existo, mas a minha alma é triste. Eu não tenho prazer, eu não tenho alegria. Uma das frases que eu mais escuto nos meus discipulados humildes é essa aqui. E isso é um dos momentos que mais me toca. Aqui, de gente aqui mesmo, essa igreja aqui, já ouvi de 2 ou 3. E tem uma que está aqui vindo e sabe que eu estou falando a verdade. Quando a pessoa chega e diz assim: eu nunca soube o que é ser feliz. Assim. E não lhe falta nada. Pelo menos do nosso ponto de vista. Muito bem, irmãos. Conhecer essas realidades, e tem tantas outras depressões, mas eu paro por aqui, que eu preciso ir na segunda parte na Bíblia agora. Conhecer essas realidades faz parte de uma igreja missionária. Uma igreja missionária tem conhecimento. Uma igreja missionária não pode ser ignorante quanto às questões cruciais da vida e da morte. Porque é na igreja que, segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo manifestou, ou entregou, ou deu toda a profundidade da ciência e da sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus, segundo o apóstolo Paulo, foi entregue à igreja, para que ela pudesse manifestar ao mundo a libertação profunda de todas as coisas, para a qual Jesus veio nos libertar. Então, sabermos que, eu sei que a ciência, como eu já disse para vocês, trata a cura de algumas enfermidades como impossível. Não é só, a ciência não diz que só a depressão não tem cura. A ciência mostra que tem tantas outras enfermidades que não tem cura, como doenças neurológicas, outras além dessas que eu citei, da depressão. Por exemplo, os seres humanos que são assassinos em séries, como é que chama? Como é que a ciência chama eles? Eles são psicopatas. A ciência diz que eles não têm cura para eles. Nos Estados Unidos, eles têm a pena de morte. Uma das argumentações que os juristas fazem para se manter a pena de morte é que essas pessoas são irrecuperáveis, segundo a ciência. Essa semana mesmo mataram um lá, ali. Deram sentença com nitrogênio, colocaram nele que é um dos piores tipos de morte. Por uns 22 segundos ele ficou agonizando, porque ele morreu sufocado. Ele assassinou uma mulher que era esposa de um pastor, amando de um pastor, do próprio pastor, há cerca de 20 e poucos anos atrás, lá nos Estados Unidos. Vocês verem o nível de doença dos seres humanos que pode afetar. Então, a ciência diz que não tem cura para depressão. Mas se existem pessoas na Terra, atenção. Eu conheço, e eu conheço gente que conhece, e eu já convivi com pessoas que tiveram depressão, constatada pela medicina, mas que vivem hoje sem ser comandado por ela, passaram a viver de uma forma normal, produtiva. Como é que não tem cura? Pode uma hora um gatilho, um evento, ressuscitar alguma coisa? Pode. Mas a depressão não manda mais naquela pessoa, não é mais senhora daquela pessoa, não domina mais aquela pessoa. Eu conheço, vocês estão ouvindo um pastor que conhece pessoas assim, assim como conheço pessoas que até hoje não venceram. O que acontece?
Acho que agora vale a pena uma discussão teológica assim aqui, de uns 15 minutinhos, se vocês me aguentarem. Porque a gente precisa saber, nós somos missionários. Vamos encontrar pessoas deprimidas aí, precisamos cuidar delas, salvá-las. O que se passa? Vamos ler Lucas, por favor, Graziela, 1:37. Primeira coisa, por que eu coloquei o título com todo respeito à ciência, que eu respeito mesmo e uso ciência. Não contem comigo para estar falando mal da ciência, com quanto eu saiba que há corrupção na ciência, como em todas as áreas da vida de outras profissões. Tá? Porque, do ponto de vista da Bíblia, eu como pregador, não posso deixar de afirmar que há cura para a depressão. Eu não sou psicólogo, mas respeito a psicologia. Não sou psiquiatra, mas respeito a psiquiatria. Não sou psicanalista, mas respeito a psicanálise. E todos os profissionais que cuidam dessas áreas humanas. Mas eu sou pastor, estudei um pouquinho a teologia, eu falo com humildade, e sou pregador do Evangelho. Eu não posso ser infiel à pregação do Evangelho. O que está escrito em Lucas 1:37? Lê, igreja. Agora me interprete a palavra nada. O que é nada para vocês? Ou então vamos rasgar? Ou então vamos pegar um postulado da ciência que diz que não há cura para depressão, pegar Lucas 1:37 e vamos ficar com Freud, ou Freud, como diz um amigo meu, né? Com quem não ficar? Com um psicanalista famoso ou com Lucas, o médico que conhecia do organismo do corpo do ser humano, inspirado pelo Espírito Santo? Então, do ponto de vista de Deus, eu já não posso dizer que não há cura, e não vou dizer nunca. Eu não acredito que alguém não possa ser curado se crê em Deus. Tá, mas essa é a primeira sentença. Só que Deus, para curar esse tipo de coisa, a Bíblia mostra que Ele age em parceria. Pelo pouco que eu conheço dessas doenças profundas da alma, quando uma pessoa é curada, é porque Deus agiu em parceria. Porque isso não é mágica. Deus não é mágico. A danada da depressão, você precisa ter conhecimento dela, porque é você, é a sua funcionalidade. E para isso ser alterado, você precisa ter consciência disso. E Deus provoca essa consciência em você. E Ele espera de você algo que tem um nome chamado reação. Sem essa reação, você poderá voltar a ter, porque a depressão ela é adquirida. A não ser que Deus te cure unilateralmente e você morra logo na sequência e pronto, está salvo. Foi curado da depressão, mas para não adoecer mais de depressão, Deus tirou sua vida. Ué? Porque a vida continua e a depressão é produto da vida. A vida sob o pecado, nós não estamos no céu. Como os homens da Bíblia viveram deprimidos, mas viveram e produziram. Então é preciso a gente ter esse conhecimento e entender isso e aceitar isso. Deus espera uma reação nossa com relação a esse conhecimento. Vamos ver Mateus 4, 23 a 24. Aí você vai ler com calma, ainda sobre a tese da ciência de que depressão não tem cura e a afirmação de Lucas, e agora a prova do que Lucas falou, Mateus comprova. Olha Jesus andando na terra. Irmãos, é pedagógico. Jesus está ou não está andando por aqui hoje, na terra? Ele é ou não é Deus presente, onipresente e vivo eternamente? Olha, ó, ele andava, Miguel, ó, por toda a Galileia. A Galileia era dos lugares, Miguel, que Jesus viveu como homem, um dos mais pobres. As pessoas gemiam, meu amigo. Você sabia que foi na Galileia que ele falou? É o único lugar que ele falou sobre depressão, na verdade sobre ansiedade, para ser mais preciso. E meu amigo, uma mãe, um moleque chorar e não ter comida, como é que vocês acham que uma mãe se sente? Na Galileia você nunca sabia se o menino ia ter comida no dia seguinte. E Jesus disse assim: não andem ansiosos com o que comer, com o que beber. Dá uma olhada para o lírio, dá uma olhada para o passarinho. Eu faço os lírios belos, eu dou comida para o passarinho que não planta e não colhe. Eu cuido de vocês, meus filhos e minhas filhas. Não andeis ansiosos.
Mas Jesus não está negando a ansiedade. Ao dizer não andeis ansioso, ele está confirmando que ela existe debaixo do sol. E a ansiedade provoca muitas patologias mais profundas. Então vamos lá. Ele andava pela sinagoga pregando o evangelho do reino, está vendo? Ó, as sentenças do evangelho. Primeiras sentenças absolutas do evangelho. Deus está na terra se apresentando. Ó. Cheguei, são criados por mim, são pecadores. Nós vamos resolver o problema do pecado que causa a depressão. Que a depressão é decorrente, é consequente do pecado. Tá? E ele pregando o evangelho. E depois que pregava o evangelho entrava. Depois que o evangelho vira fé, aí o que acontecia? Curando, agora leiam vocês. Não entendi. Curando o quê? Me interprete todas. Agora, vem dizer para mim que não tinha depressão no tempo de Jesus. Não, aquele era um povo safo, super seres humanos. É isso que a Bíblia mostra no tempo de Jesus? Olha aí, todo mundo doente, ele curando todo tipo de enfermidade. Muitas aspirações no tempo de Jesus, muitos surtos psicóticos. No tempo de Jesus, vocês vão ver no versículo seguinte, ó, ele fala de enfermidades e moléstias, níveis agravados. Agora veja o versículo 24. Ficou famoso por isso, que ninguém tinha feito isso, porque só ele faz isso, Leila. Só ele, ninguém mais. É por isso que os médicos dizem, minha irmã, não tem cura, porque eles não podem fazer. O máximo que eles podem fazer é nos ajudar com algum remédio para minimizar os sintomas. E o psiquiatra, o psicólogo, a psicóloga vai te ajudar a tentar ordenar um pouquinho as tuas ideias que ficaram muito desordenadas. E você acha que não vale nada, que não vale a pena, enfim. Mas isso é apenas para minimizar. Mas a Jesus, ó, ele corria por toda a fama, traziam-lhe, de novo, leiam você, o que traziam para ele? Acometido de quê? Vamos lá, vamos pensar, presta atenção, acometido de quê? Várias enfermidades. Vamos ver algumas delas? Olha só a situação do povo, ó. Vamos ver se eles eram a geração super top de saúde. Olha aí, tormentos, pessoas atormentadas, piradas, Rafael, caras surtados, mano, malucos, doidões, sem sentido na vida, desnorteados, tormentos, lunático. O que é um lunático, gente? As ideias não funcionam direito, não é só porque o cara está doente mental de defeito na mente. A vida faz com que você não compreenda mais nada. Se você não tem apoio, se ninguém conversa com você, você não compreende as coisas, você pira. Começa a tomar decisões cada vez mais equivocadas. Começa a se desencaminhar, a tal ponto que a pessoa chega para você: eu estou te desconhecendo, rapaz. O que está acontecendo com você? Tormentos, endemoninhados. Olha como Satanás às vezes se aproveita, ó. Lunáticos e paralíticos. E o que ele fazia? Os curava. Então, para Deus não tem impossível. Ele cura qualquer enfermidade. Como pregador, eu não posso dizer jamais, da minha boca vocês não vão ouvir, que não tem cura para depressão, conquanto eu mesmo lide com ela e sei o que é isso. E o que é que Deus espera diante disso? De você que é deprimido, que tem depressão. Não é a opinião do pastor Zé Lima. Eu vou lhe mostrar no texto final desse sermão que Deus sempre espera da sua parte algo para que Ele possa fazer com que você vire esse jogo e, em vez de ser dominado, domine a danada. Em vez de ela te colocar no cabresto, você comanda ela. Tá? Vocês percebem o que eu estou dizendo aqui, ó? Eu estou dizendo que com Jesus nós podemos viver igual os homens e as mulheres da Bíblia viviam, deprimidos, todos produzindo, todos cumprindo a missão, todos andando para cima e para baixo. Tinha hora que eles não aguentavam e choravam. Me dê o exemplo de um que mais chorou na terra, que é um gigante da fé, que é famoso pelo choro dele. Jeremias. Ele dominou a danada. Sua relação com Deus era sólida, não tinha nenhum problema de fé. Ele dominou.
pegou ela pela cabeça assim, ele chorava, pregava chorando, deprimido, mas ele pregava, comia, vivia, levantava, confessava e ia. Ela não mais o dominou. Então a reação, a cura da depressão, como Deus age, é a reação do deprimido. A medicina vai, como eu disse, minimizar. Quem toma remédio, eu digo para você, não fique pensando que o remédio vai curar. É um erro do deprimido. Quem vai na psicoterapia deve ir, não fique pensando que aquela conversa vai curar, vai ajudar. Se você botar toda a sua confiança na farmacologia e na psicoterapia, você vai se frustrar e adoecer mais. Saiba que aquilo é uma ajuda para você, é um auxílio, é um braço auxiliar. Mas é em você que tem que acontecer uma reação interior. Ponha na tela aí, por favor, Graciela, o João 5. Olha essa situação aí, ó. O 1, a partir do 1 a igreja inteira vai ler. Olha a situação do homem. É o 1, 5:1. Vamos ler juntos, ó. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Vai passando. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Agora preste atenção, me interprete a segunda palavra desse versículo aqui. O que é jazia para você? O que é jazer para você? O que é que mais tem nas lápides de cemitério? O que significa isso lá? Já era, já morreu. Olha a linguagem do evangelho. Ali não é um cemitério, mas uma multidão se arrastava de pessoas enfermas, coxos, mancos, doentes, a ponto de João dizer que jaziam. Ou seja, a perspectiva, a expectativa ali não era nada boa, era de morte mesmo. Jazia, grande multidão de enfermos. Aí, olha o status quo deles aí. Mas olha que coisa maravilhosa aí, Diácono Arlindo. Eles jaziam, mas jaziam, esperando. É uma coisa meio contraditória, mas não é. Contraditória a paciência, não para o evangelho. Eu estou num processo de morte, de definhamento. Eu não quero mais levantar da cama, Diego. Mas eu vou levantar, porque eu tenho na minha alma esperança. Eu espero algo. O que é que eles esperavam nesse caso aí? O movimento de uma água. Quem é que movimentava essa água? Vamos ver, vamos ver no 4. Leiam, vamos lá. Isso aqui é evangelho, gente. Saímos do campo da ciência sem negá-la e vamos agora para o poderoso evangelho de Jesus. O que é que acontecia, Leila, ali? Nesse caso lá? Que fenômeno acontecia? Irmã Ana, missionária Ana, o que acontecia? Que fenômeno era esse? Tinha algo, não era Felipe? Que acontecia aí no meio do jazimento. Não vai ter jeito para mim, eu vou acabar. São 30 anos de tristeza, nunca dei certo na vida. O teto vai ficar no baixo, meu amigo. Você não levanta mais a cabeça, não. Não, esses caras ali, ó, jaziam, Mateus, aprendi isso antes dela nascer, meu filho, ó. Jaziam esperando o movimento das águas, porque de vez em quando, viu como Deus nunca abandona a gente, ó. Esse pessoal que tem visão, Deus falou comigo toda hora. Eu desconfio. Eu já vi os irmãos, não é falta de fé. Creio no sobrenatural, mas creio muito. Mas não venha querer me enganar, que eu não sou Paulo. Deus não fala com as pessoas todo dia. Eu mostro para vocês no Antigo e no Novo Testamento. O pai da fé, no máximo, ele teve 5 grandes experiências com ele, vivendo 175 anos. Foi suficiente para ele ser pai da fé. Não é pai da incredulidade, não, é pai da fé. De vez em quando vinha um anjo e agitava a água. Vai, versículo 5. E o detalhe, quando a pessoa caía, o que é que acontecia com a pessoa? Sarava, de qualquer enfermidade, qualquer que tivesse. E
E agora vamos para o nosso homem aí, que eu quero conhecer esse cara lá no céu. Sinceramente, tenho curiosidade para conhecer esse irmão aí. Estava ali um homem, quantos anos? 38 anos, meu amigo. 38 anos e se achava enfermo. O que vocês acham? Respondam para mim. O que acontece com uma pessoa que tem uma enfermidade há 38 anos e não resolve? O que acontece com a mente, com a alma e o coração da pessoa? Fica feliz, irmão? Fica forte? É ou não é atingido pelos processos deprimentes da vida? Ele estava lá, mas olha a expressão do Evangelho. Aprendam a pegar os detalhes do Evangelho. Estava ali. Aonde é que ele estava? O versículo 4 mostra qual era o ambiente lá. Era um ambiente de morte, cara. Só que nesse ambiente de morte, de jazimento, de vez em quando, do céu, Renata, vinha um anjo. Vocês creem, irmãos? Agitava a água. Por exemplo, entre o cego e o coxo, quem é que tinha mais chance? O cego. Mas entre uma pessoa com a mão mirrada, o cego e o coxo, quem tinha mais chance? Meu amigo, se tivesse muita gente com defeito na mão, coitado dos ceguinhos e dos coxos. Então, esse aí estava quanto tempo lá? 38, ele perdeu, Regiane, se a água agitasse uma vez por ano, ele já perdeu 38 corridas. O que aconteceria com você se você tivesse 38 derrotas seguidas? 38 derrotas seguidas. Se fosse 2 vezes por ano, 38 por 2, quanto que é? Meu neurônio agora não está funcionando. 76. O que você faria com 76 derrotas seguidas? Como é que a sua alma se sentiria? Você acabou de ter uma grande derrota. Como é que a sua alma se sente? Esse cara, se fosse 2 vezes por ano, é 76 derrotas. Agora lê para mim, Alice Martins, só a primeira. Calma aí. Não, volta ainda lá isso. Só essa primeira parte. Bem forte. Para. Não, estava ali um homem. Entende? Vocês são espirituais, vocês entendem. Contra a vida e contra a morte, contra a derrota e a ausência de vitória, estava ali o quê? Um homem, meu amigo, lutando. Estava lá na luta. Não desiste. Amém, irmãos? Não desiste. Deus está esperando isso. Já já vocês vão ver que Jesus vai chegar para ele. Ele não desiste. Só, irmã Amanda, ele está esperando um anjo. E porque ele não desistiu, Leila, quem foi que chegou? Próximo versículo. Vai, igreja, se alegra. Quem foi que chegou para ele? Comparado com um anjo, o que vocês acham? Agora é Jesus que está conversando com ele. Mas se ele tivesse desistido, Diane? Entende, presbítero? Se ele tivesse desistido, se ele tivesse entregado os pontos, diaconisa, professora, se ele tivesse colocado a coberta e não tivesse levantado da cama no 10º ano e nunca mais se levantado, ele nunca teria visto Jesus. Irmã Adriana, ele nunca teria tido o privilégio que um dia você terá de ver Jesus face a face. Esse aí já viu. E não era um homem cheio de saúde, de esperança, de dinheiro. Era um perdedor. Era um fracassado do ponto de vista dos homens. Mas é esse fracassado aí que não desistiu, que viu Jesus face a face antes da volta dele gloriosa. Jesus chegou para ele, e o que é bonito nessa texto de Lucas é como o Evangelho revela o jeito de Jesus. Vocês não acham interessante? Aguentem só mais 5 minutinhos. Ó, vocês não acham interessante isso que a Bíblia está dizendo que Jesus é e sabe sobre você? Lê esse texto para você agora. Se fosse para você, ó, Jesus acabou de chegar para você, e o que é que acontece dele para você? Como é que ele é em relação a você? Ele sabe tudo sobre você. Uma vez os cobradores de imposto estavam cobrando imposto dos discípulos. Eles não tinham dinheiro. Jesus disse assim: vai até o mar. Presta atenção quem é o Jesus que eu prego para você.
Eu não prego outro para você, não espere de mim, não. Eu acredito no Jesus original. Vão até o rio, joga um anzol. Falando isso para Pedro, que é pescador profissional. Vai ter uma moedinha na garganta do bichinho. Tira a moedinha, paga o imposto e está tudo certo. Pedro foi. Pergunto para vocês, quantos peixes tem no mar da Galileia? Chute aí. Me ajuda na pregação para a gente terminar bem. Entre milhares, Renata. Jesus sabia que tinha um entalado. Você não glorifica? Entre milhares de peixinhos. Quem criou os peixinhos? Entre os milhares que ele criou, ele sabia que um estava entalado, meu amigo. Até peixinho entala. Até peixinho perde o prazer de respirar. Até peixinho é asfixiado pela vida. Mas Jesus, que criou o peixinho, mandou libertar o peixinho. Ora, vocês são mais preciosos do que o lírio, do que os passarinhos, do que os peixinhos. Como não cuidará o Pai de vocês? Acha que Jesus vai deixar vocês morrer de tristeza? Só que Ele quer que você não desista, que você lute, não importa as corridas que você perder, esteja lá, porque qualquer hora vai vir uma agitação celestial. Olha só o que acontece com a alma, cristiano, de quem não entende esses processos e se perde na vida, e Deus não quer que você se perca. Para não perder, Ele quer que você entenda. Ele vendo que ele estava assim, fez uma pergunta, uma bomba assim, queres ficação? Jesus está ativando a vontade de viver. Jesus está agitando, acionando aquilo que as derrotas causaram. O desânimo. Eu não valo nada, eu não consigo, eu nunca vou passar no concurso. O meu irmão sempre consegue ou não. Não adianta. Isso não é para mim. O tempo inteiro Jesus está ativando. Queres, Regiane? Que adianta eu te curar, homem? Eu te curo hoje, tu volta para casa, aí tu vai ter outros ataques da vida. Você não aprendeu nada, vai cair de novo em depressão, pronto. Vai achar que eu não tenho poder e que eu faço serviço mal feito. Então eu te pergunto, antes de te curar, queres viver? Queres continuar vivendo ou não? Entendeu por que eu te criei? Não tem esse papo de não ter razão de viver. Eu criei vocês para a minha glória. Vocês são meus, vocês são a minha alegria. Vocês existem para me adorarem, e eu existo para fazer vocês felizes. Nós estamos juntos. Eu sou o Criador, vocês são a criação. Queres? Vamos ver o que os embates da vida causam na alma. Para vocês não pensarem que o evangelho é fanatismo, vocês pensarem que ciência é que sabe tudo. Não. O enfermo respondeu, olha como está a alma dele. Senhor, eu não consigo. Tadinho de mim. Eu não sei. Me larga, esse aqui é o meu karma. Karma é uma linguagem espírita que eu ouço os irmãos falando. Não, pastor, esse é o meu karma. Eu perguntei uma vez para uma irmã, é espírita ou crente? Porque sempre tem alguém melhor do que eu, que chega antes de mim. É verdade, mas a alma dele já tinha sido afetada. E eu pergunto para vocês, se fosse você, não teria sido também 38 anos de derrota? Quem de nós podemos criticar esse homem? O importante é que a Bíblia está mostrando que os embates da vida nos machucam mesmo e nos deprimem, a ponto da gente não acreditar mais. Ele consegue, eu não consigo. Fica assim. Vamos ver a sequência. Eu queria que vocês lessem com fé. Agora vê o 9. Quero ver se essa igreja glorifica ainda Jesus.
Quem pode glorificar a Deus? E curava todas as enfermidades, todas as enfermidades. Mas antes ele pergunta: você quer? No caso da depressão, ninguém, eu não consigo mais. Aí Jesus diz assim: eu consigo, porque ele percebeu que o homem queria, até porque já tinha provado para Jesus que queria. Agora eu pergunto, para encerrar, uma pergunta para quem é espiritual: por que o homem não foi embora depois de 76 derrotas? Que isso é importante também para a depressão. A gente vai ficando para baixo, o farol vai ficando baixo. Hã? Pois é, a esperança dele estava onde? Na água. Mas o que acontecia antes da água? Algo vindo do céu em que período, mais ou menos? Segundo uma dedução nossa aqui. Vamos dizer 2 vezes por ano. Olha como é importante isso aqui, gente. Quando você se aproximar de alguém deprimido, ele não foi embora, porque mesmo que ele não conseguia, ele via, o que é que ele via? Que o milagre existe. Ele ainda não tinha conseguido, mas todos que caíam lá, quando saiu de lá, o que é que ele via? Curados. Curados. A bênção na tua vida, se você souber usar, não para mostrar superioridade, me machucar que eu não consegui ainda, se tu usar a tua bênção para me edificar, eu vou perceber que o milagre existe, que Deus existe. E sabe o que pode acontecer para você glorificar a Deus com alegria? Vai chegar um dia que o próprio Jesus poderá ir na tua casa, porque Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja pode glorificar a Deus? Eu sei que não preguei fanativo e nem responsabilidade ao dizer que tem cura para depressão. Se a pessoa quiser, Deus faz uma parceria e ela vira o jogo e ela domina o bicho, passa a viver mesmo gemendo até o último dia da sua vida. Acabou a carreira e guardou a fé, e a coroa da justiça lhe será dada naquele dia pelo reto juiz. Quem glorifica a Deus pelo poder dele? Levanta a tua mão, convida o grupo de louvor. Eu quero uma celebração aqui. A pregação é de depressão, mas é uma depressão que pode ser vencida no poder de Deus e na minha vontade de viver. Vamos adorar o nosso Deus. Fique em pé, em nome de Jesus.